Eu quero falar um pouquinho sobre um clássico da Bíblia hoje com você, Evangelho de João, capítulo 2. Abre lá comigo, por gentileza, Evangelho de João, capítulo 2, a partir do verso 1. Se precisar de ajuda, você levanta a mão, a gente ajuda você, mas vai aparecer na tela também. João, capítulo 2, verso 1. As bodas em Caná, a água feita vinho. Diz assim: e ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. E disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas. Encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém, Jesus? Como eu disse, um clássico da Bíblia. A Bíblia mostra uma festa de casamento. Festa essa que durava aí mais ou menos 7 dias. E o vinho era fundamental numa festa como essa. Sem vinho, a festa ficaria muito sem graça. A Bíblia diz que aqueles que se casaram tiveram o cuidado de chamar Jesus, de convidar Jesus para o casamento. Chamaram Maria, chamaram Jesus, chamaram os discípulos. E a Bíblia mostra que a festa começou muito bem, estava indo tudo bem, mas houve um momento em que faltou o vinho, aquilo que não podia faltar de jeito nenhum. A alegria da festa, o combustível para que a festa ficasse alegre era o vinho. E o vinho acabou. E faltava ainda muito para a festa. A festa não tinha terminado, mas o vinho tinha terminado. A palavra diz então que a Maria percebeu que o vinho tinha acabado, e ela vai até Jesus e fala com eles: olha, eles não têm vinho, o vinho acabou. Jesus conversa com ela: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Mas ainda assim a Maria fala: olha, fazei tudo o que ele disser. E Jesus então começa a arrumar a coisa. Tinha um problema, mas Jesus começa a resolver esse problema. E Jesus então manda que se enchesse 6 talhas de pedra que ali havia. Eram talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. Cabia ali mais ou menos entre 80 e 120 litros de água nessas talhas, cada uma delas. Jesus mandou que essas talhas fossem cheias. Falou para os empregados: encher essas talhas. Eles começaram a encher. Certamente levaram um bom tempo para encher aquelas talhas. Mas cheias que foram as talhas, Jesus dá uma ordem: olha, agora peguem dessa água e levem para o mestre-sala. O homem responsável pela festa, responsável pelo vinho, o mestre de cerimônias, e levou. Eles pegam e levam aquela água até o mestre-sala. Porém, quando chega no mestre-sala, já não era mais água, era vinho. Enquanto eles levavam, a água se transformou em vinho no caminho. Chegou nas mãos dele, não era mais água, era vinho. E aquele homem prova daquele vinho, um homem acostumado até com vinho. Ele prova, e ele gosta tanto daquele vinho que ele vai até o dono da festa,
até o esposo e fala algo para o esposo. Diz: olha, eu sou um homem entendido de festa, acostumado com festa, já fiz tantas festas, mas igual essa daqui eu nunca vi. Todas as pessoas colocam primeiro o vinho bom primeiro, e depois que as pessoas já beberam, vem, aí ele vai e coloca o vinho ruim, porque as pessoas não vão ver a diferença mesmo. Mas você fez diferente de todo mundo. Você não fez como todo mundo faz, você guardou o bom vinho para o final da festa. O melhor vinho você deixou para o final. Você fez diferente de todo mundo. Eu nunca vi ninguém fazer assim. Esse texto, irmãos, tem muitas lições para nós, mas eu queria falar com você um pouquinho sobre um detalhe aqui. A Bíblia diz que o esposo e a esposa, agora já tinham casado, né? Eles convidaram Jesus para a sua festa de casamento. E é comum você dizer isso. Você precisa convidar Jesus, você precisa convidar Jesus. É comum você ver os crentes dizerem isso quando alguém está começando um relacionamento. Enfim, a pessoa fala: você não pode deixar de chamar Jesus, de convidar Jesus para a sua festa. Porque se Jesus estiver lá, se faltar o vinho, se faltar a alegria, o vinho é alegria. Se faltar alegria no casamento, se faltar alegria no relacionamento, Jesus vai estar lá para resolver o problema. Então é muito comum você dizer isso. Olha, Jesus precisa ser um convidado, você precisa convidar Jesus. Mas aqui o texto fala que é importante que Jesus seja convidado, mas ele tem que ser muito mais do que isso. Só um convidado não resolve. Você vai ver que enquanto Jesus era apenas um convidado, o vinho faltou e não aconteceu nada. A festa ia acabar ali. A coisa realmente mudou de figura quando a Maria disse para Jesus: eles vão fazer tudo o que você disser. A Maria vira para os empregados e fala: olha, façam tudo que Jesus... E a partir de agora, quem manda é ele. O que ele mandar, vocês devem fazer. Veja que Jesus agora, ele deixa de ser um mero convidado, e ele assume a função de dono da festa. Agora ele podia falar o que ele quisesse. Olha, aí Jesus começa a dar ordens. Até então ele não tinha dado ordem nenhuma, ele era um convidado. Mas agora ele manda: enchei de água as talhas, o pessoal vai e enche. Leva para o mestre-sala, o pessoal leva. Agora Jesus não era mais um mero convidado na festa. Agora ele era o mestre da festa. Diga glória a Deus, irmão. Aí é que está a diferença. Algumas pessoas em seus relacionamentos querem Jesus apenas como convidado, mas não o querem como Senhor da festa. Isso fala de pessoas que estão começando um relacionamento, fala de pessoas que já estão em um relacionamento, já estão namorando, e fala até de pessoas que já são casadas. Ter Jesus como convidado é mais cômodo para algumas pessoas. Vou lhe dar um exemplo. Eu tenho 23 anos de casado. Glória a Deus. Deus foi bom comigo. Eu me lembro quando eu me casei. Nos preparamos para a festa, aquela coisa toda. Eu casei pela manhã no cartório, de noite na igreja, e aí fomos para a festa. Eu fiz mais ou menos 200 convites. Conheço gente a beça. E terminado o casamento ali na igreja, foi todo mundo para a festa, no quintal da casa dela. Estavam lá os comes e bebes, aquela coisa toda, o pessoal se alegrando conosco. O pessoal participou da festa com a gente. Louvores à vontade, o grupo de louvor estava lá louvando, enfim, uma coisa bonita, foi uma festa bonita. Mas aquelas pessoas que ali estavam eram convidadas da minha festa. O dono da minha festa é Jesus, o Senhor da minha festa é Jesus, eles são apenas convidados. Agora veja, os convidados, eles não têm o que dizer da tua festa. Tem como um convidado ficar dando pitaco na tua festa? Lá no Rio a gente fala pitaco é quando a pessoa fica dando palpite na tua festa. Quem já casou aqui? Levanta a mão, quem já casou? Quem já casou? Os convidados ficando dando palpite na festa que você fez? Tipo assim, a sua festa podia ser de outra cor. Por que não botou uma festa de cor tal? Por que não fez assim, se assim, se assim?
que seu vestido não foi assim? Por que o terno... Por exemplo, eu casei de azul, eu gosto de azul. Estou de preto aqui agora, mas eu gosto muito de azul. Casei com terno azul. Nenhum convidado chegou para mim e falou assim, poxa, Paulo, você podia ter botado um terno preto, um terno bege. Ninguém tem que se meter, porque ele é só convidado. O convidado tem que ficar falando da tua festa? Ele vai, participa, se alegra com você, celebra com você, come com você e vai embora. Jesus não podia fazer nada porque ele era apenas convidado. Faltou o vinho, ele não fez nada. Faltou alegria, ele não fez nada. Ele é convidado. Mas quando a Maria entrega a ele a chave, vamos botar assim, agora você pode dirigir aí, agora é contigo, faça o que você quiser. Agora ele é o Senhor, faça o que ele disser. Ele virou Senhor do casamento. Aí ele falou, se eu sou o Senhor, então não vai faltar vinho nesse negócio não. Aí agora é comigo, agora eu restauro esse negócio aí. E aí ele dá uma orientação, e por meio da orientação dele, as pessoas vão seguindo, e a alegria volta para a festa. Diga glória a Deus, irmão. Porque agora ele não era convidado, ele era Senhor. A pergunta aqui, Jesus é Senhor do teu casamento? Ou ele é um mero convidado? A maioria das pessoas quer um Jesus só como convidado. Sabe por quê? Ele não fica se metendo no teu relacionamento. Por exemplo, eu lembro uma vez, tem um tempo já isso, apareceu na mídia que um casal, até conhecido, a esposa foi pega com outro camarada. Eles são conhecidos a beça na televisão e tudo. Isso chegou ao conhecimento do esposo. Olha, sua mulher estava com um camarada assim, assim. Ele disse, não, está tudo bem, eu sei. Ou seja, o relacionamento deles, não são pessoas cristãs, é um relacionamento aberto, onde a esposa fica com quem ela quer e fica com quem ele quer, problema deles. Estou lhe dando só um exemplo aqui, não é coisa de crente, é coisa de quem não é cristão, não é de Jesus. Para eles, Jesus é só um convidado, eles não querem um Jesus mandando no casamento, eles não querem um Jesus que traz, por exemplo, uma palavra para eles, eles não querem, eles querem fazer do jeito deles. Então, convidado não se mete, porque ele é convidado. Um Jesus convidado não vai se meter em algumas coisas. As pessoas vão deixá-lo ali simplesmente como convidado, mas ele não pode fazer nada, ele é só um convidado. O casamento deles é assim. Há casos de pessoas que se casam e moram em casas separadas por opção deles. Você mora lá, eu moro cá, quando sentir saudade um do outro, a gente se encontra, você volta para sua casa. É um Jesus convidado, porque Jesus não vai falar nada. Eles querem viver do jeito que eles querem e não tem ninguém para reclamar. Convidado pode falar alguma coisa? Então, a pessoa vive do jeito que ela quer e Jesus não pode falar nada, Jesus fica de fora. Eles não convidaram Jesus, mas não deixam ele fazer o que ele tem que fazer. E você vai ver as mais diversas situações. Um fica lá, outro fica cá, e Deus me livre. Casei para ficar do lado dela, namorei 1 ano e 8 meses, depois falei, não fico longe dela de jeito nenhum. Que história é essa de eu ficar aqui numa casa e ela noutra? Não. Casei para ficar perto de mim. Amém ou não amém, irmãos? Ué. Mas você vai ver uma série de situações assim. Você vai ver relacionamentos onde os namorados ainda não são casados e se relacionam, têm intimidade. Jesus é só um convidado, então ele não pode falar nada, ele não é senhor daquele relacionamento, ele foi convidado apenas, foi chamado apenas, mas ele fica de fora olhando, ele não pode fazer nada, você não deixa ele fazer, aliás, você não quer que ele faça, você prefere fazer do seu jeito, você prefere se relacionar do seu jeito. Há aqueles que ficam com quem quer, não, ficam aqui, eu tenho a minha namorada aqui, mas namora o rapaz ali também, namora outro ali também, então. E Jesus é só um convidado, ele não pode falar nada, ele vai fazer o quê? Ele não é senhor. Para alguns é mais cômodo ter Jesus como convidado em seus relacionamentos, e aí eles fazem do jeito deles, fazem as coisas do jeito que eles querem. Seja no namoro, seja no noivado, seja no casamento. Jesus é um convidado. Quem foi na minha festa de convidado, ninguém falou nada da minha festa. A minha festa cantaram-se hinos. Tinha gente lá que não era crente, mas ninguém falou nada porque eu coloquei hino. Alguém vai falar? A festa é minha. O convidado vai falar, vai reclamar que eu coloquei um louvor? A festa é minha, meu amigo. Alguém vai reclamar que não tinha bebida alcoólica? Não tinha mesmo, não.
Era suco e refrigerante. Ô Paulo, tu não botou uma cerveja? Aqui não, a festa é minha, você é convidado, vai falar o quê aqui? O dono da festa sou eu. Mas quando Jesus é o dono, é outra história. Isso que eu quero chamar a sua atenção. O convidado Jesus, ele não pode fazer muita coisa porque as pessoas não dão liberdade. Até então, Jesus não teve liberdade de fazer nada. O vinho acabou, ele não podia fazer nada. Só que agora a Maria deu carta branca para ele para fazer. Aí é que tá, irmão, porque Jesus vai, transforma água em vinho e faz um vinho infinitamente melhor do que o vinho que foi dado no início da festa. Aí o mestre Sala, impressionado, nunca tinha visto um vinho daquele jeito, uma festa daquela, ele ficou tão impressionado, mas tão impressionado, que ele falou, gente, eu tenho que falar com o dono da festa. Aí ele chama o dono da festa e fala assim, ó, eu nunca vi um negócio assim não. No início da festa, geralmente as pessoas colocam o vinho bom e o vinho ruim no final. Mas você colocou o vinho ruim no início e deixou o vinho bom para o final. Então, o tempo aqui da festa, a festa se divide em dois tempos. O tempo em que Jesus era convidado e o tempo em que Jesus se torna Senhor. No tempo em que ele foi convidado, o vinho que foi servido não era tão bom. O próprio mestre Sala falou. Meu irmão, se Jesus for só um convidado no seu relacionamento, o vinho não vai ser bom, não. A alegria não vai ser boa. Não vai ser aquela alegria completa. Vinho aqui para nós, a gente não bebe bebida alcoólica mesmo, não. Fala vinho, fala da alegria, fala da bênção de Deus, a bênção do Espírito Santo ali. O mestre Sala salientou isso. No tempo em que Jesus estava aqui como convidado apenas, foi servido um vinho, mas esse vinho era ruim. Irmão, ter Jesus apenas como convidado no seu relacionamento, no final, vai ser ruim. Você pode até se satisfazer agora, eu faço do meu jeito, namoro com uma aqui, com outra ali, com outra aqui, com outra ali. O meu relacionamento é aberto, o meu relacionamento é do jeito que eu quero, eu faço do jeito que eu quero, eu ando com quem eu quero, faço assim, faço assado. Mas o vinho não é bom. Você pode até achar que é. Mas você só vai saber no final. É no final que você vai saber. É lá na frente que você vai saber. É com o tempo que você vai saber. O mestre Sala provou um vinho no início da festa, mas no final, mais lá para frente, depois do andamento da festa, quando a festa foi andando, foi caminhando, é que ele foi perceber que o vinho que foi dado depois era melhor do que foi dado no início. Veja, o período em que Jesus era convidado, foi dado um vinho ruim. As pessoas até achavam que era bom, porque no início da festa se dava um vinho bom, mas não era bom. Agora, depois que Jesus assume o controle, aí sim foi dado o melhor vinho que aquele homem já tinha provado. Se Jesus for convidado, você vai até provar um vinho. Lá não é um vinho bom, não. Mas se Jesus for Senhor da tua festa, você vai experimentar o melhor vinho da sua vida. O que é isso? O melhor tempo da tua vida. O melhor vinho é o melhor tempo, é a melhor fase do seu relacionamento, se ele for Senhor. E Jesus ser Senhor, não quer dizer que ele vai escolher para você, não, ele escolhe, não é assim que funciona. Eu não consigo imaginar Deus escolhendo para você alguma coisa. Deus, ele pode lhe dar uma dica. Deus não disse para mim assim, Paulo, você tem que casar com a Cristina. Não existe isso. Até porque Deus conhece o meu gosto. Deus sabe aquilo que tem dentro de mim, aquilo que eu penso, aquilo que eu gosto, então não é? Sabe que você gosta também, sabe o que ela gosta também. Mas Deus, ele nos dá aquela ideia, fala assim, ó, pode até ser, quem sabe, se vocês andarem comigo, se vocês caminharem comigo direitinho, pode até ser. Oramos juntos, aquela coisa toda. E aí Deus vai olhando, Deus vai dirigindo, mas Deus não diz assim, é isso. Não. É como se Deus dissesse, pode até ser se vocês caminharem na minha presença, fizer a coisa certinha, não queimar etapas, pode ser que seja isso daí, por que não? E Deus, fomos andando, caminhando direitinho, Deus foi confirmando, abençoando, e Deus deu a bênção para nós, estou feliz e ela feliz para a glória dele, amém, meus irmãos? Ter Jesus como Senhor não quer dizer que ele você vai ser uma marionete na mão dele, né? Ele que escolhe tudo, ele que... Não é isso não. Ter Jesus como Senhor no seu relacionamento é ter uma vida de oração. Vocês oram juntos.
Vocês crescem juntos, vocês aprendem juntos, vocês vivem juntos todo dia a alegria de Deus, experiências com Ele juntos. Vocês pedem a direção dEle para as coisas e Ele dá. E assim vocês vão vivendo juntos, crescendo juntos e sendo abençoados juntos para a glória de Deus, irmão. Melhor é ter Jesus como Senhor do que ter um Jesus convidado. Alguns preferem um Jesus convidado porque querem fazer do seu jeito a sua festa e não querem ninguém dando pitaco. Convidado não pode ficar falando. Porém, quando Jesus se torna Senhor, é diferente. Porque Ele pode trabalhar na sua vida. Veja, um Jesus convidado não pode restaurar a festa que o vinho acabou. Vai acabar o teu vinho e você não vai poder fazer nada. Por que muitos casais separam? Acabou o vinho, eles vão embora, separam, porque não tem o Jesus Senhor, tem só um Jesus convidado. Porque quando Jesus é Senhor, Ele pode fazer, mas se Ele não é Senhor, Ele vai fazer o quê? Você não deixa, você não permite. Você não dá oportunidade para Ele agir. E aí como é que Ele vai agir? E se você olhar na Bíblia, você vai ver que alguns personagens também, em algum momento, é como se eles deixassem o próprio Deus como um convidado em seus relacionamentos. E não foi bom o negócio. Você vê, por exemplo, Abraão. Ele era casado. Estava ali esperando uma bênção de Deus. Haviam orado a Deus, falado com Deus, haviam desejado de Deus uma bênção, um filho. Só que houve um momento em que a Bíblia fala que a Sara, ainda era Sarai, Deus ainda não tinha trocado o nome, ela fala assim, olha, por que você não se deita com a minha escrava e tem um filho com ela? E aí eu conto o filho como sendo meu? O Abraão foi na onda dela e fez assim. Esse é tipo um momento em que Deus, que era senhor do casamento dele, se torna um convidado. É como se eles falassem assim, fica um pouquinho como convidado aqui, Deus, e deixa a gente agir do nosso jeito, deixa a gente fazer do nosso jeito. No início parecia que estava dando tudo certo, mas não deu. Ele teve o filho com a escrava, mas aí a escrava agora começa a zombar de Sara, começa a rir dela, aquela coisa toda, começa a ter problema, confusão dentro de casa, briga, aquela coisa toda, até o ponto de Abraão ter que tirá-la dali, mandá-la embora, porque não tinha como conviver com eles. Naquele momento, talvez o casal tenha deixado Jesus como convidado. Jesus ainda não tinha se manifestado em carne, mas Jesus sempre existiu, Ele sempre foi Deus. Então, Deus era Senhor do casamento deles. Mas deixar Deus de lado um pouquinho, fica aqui de convidado um pouquinho. O vinho que eles beberam nesse período não foi bom, não. Briga dentro de casa, confusão dentro de casa, era uma confusão atrás da outra. Aí a Sarai vinha até o Abraão e falava para ele, pô, mas aí ó, a situação agora, ela que cavou a situação, foi ela que sugeriu, né? Para ele se deitar com a escrava. Agora começou confusão dentro de casa, conflito dentro de casa, briga dentro de casa. O vinho não era bom. Agora, quando eles deixaram que Deus fizesse do jeito dele, quando eles deixaram que Deus fosse Senhor, amém, meus irmãos? Aí o milagre aconteceu. Abraão foi pai aos 100 anos de idade. É milagre ou não é? É. Ela foi mãe aos 90 anos de idade. Olha a água sendo transformada em vinho, olha o milagre acontecendo. Mas o milagre só pôde acontecer de verdade, trazendo bênção para dentro de casa. Os dois se uniram e ali nasceu Isaac, quer dizer riso, alegria. O vinho representa alegria. Veja, o Isaac nasceu agora. Antes eles tinham Ismael, o filho com a escrava, que trouxe dor. Não era um vinho bom. Agora sim eles tinham um vinho bom. Enquanto Jesus for apenas um convidado, você não vai provar o vinho bom. Você não vai provar a alegria real. Ele é só um convidado. Seu relacionamento você leva do jeito que você quer. Faz o que você quer. Você não está preocupado com a Bíblia. Você não está preocupado com o que a Bíblia diz. Você faz do seu jeito. A Bíblia diz assim, não quero saber dela. E você segue fazendo assim. Jesus é um convidado, não vai falar nada. Ele é só convidado.
Porém, você não vai provar o vinho gostoso. O vinho não vai ser bom. O tempo que você vai viver não vai ser bom. Não tem alegria. Mas quando você faz como Abrão, você deixa, peraí, agora eu vou deixar. Que Deus dirija a coisa. Não vamos fazer do nosso jeito não, Sarai. Vamos fazer do jeito de Deus. Vamos deixar que Ele governe, que Ele dirige. Aí o milagre acontece. Amém, meus irmãos? E que milagre. Agora, se você deixar Ele como convidado, a coisa não vai. Você percebe isso na vida de outros personagens. Salomão, por exemplo. Salomão, você vê livro de Cantares, ele cantando o amor, celebrando o amor com a companheira dele, aquela coisa, e você vê um livro extraordinário, livro de Cantares, poesia para lá, poesia para cá, elogios para lá, elogios para cá, você vê um homem cheio de amor para dar, sabe? Ele fala, desfrutando ali do amor com a sua companheira, aquela coisa toda, né? Minha irmã, esposa minha, aquela coisa, né? Ele fala, os teus olhos são como os das pombas. Irmão, você vê assim, momentos assim, que Salomão está falando claramente do amor que ele dava para aquela mulher e recebia dela. Ele não está falando ali de um monte de mulheres, não, Salomão está falando de uma. Todo o amor dele sendo dedicado a uma mulher, livro de Cantares. Mas você vê que aos poucos, é como se ele fosse deixando o Deus que era Senhor se tornar o quê? Convidado. Aí ele vai, arruma mais uma. A Bíblia diz que o rei não podia multiplicar mulheres, Deuteronômio 17, a lei dizia isso. O rei não podia multiplicar mulheres. Aí ele foi multiplicando um pouquinho só, né? Arrumou 700, achou que não estava bom, arrumou mais 300 concubinas. 1000 mulheres ao todo. Será que numa escolha dessa, Jesus é Senhor? O próprio Deus disse em sua palavra que não era para multiplicar. Era a lei, ele sabia da lei, ele conhecia a Bíblia. E ele foi multiplicando até que chegou a 1000, irmão. Só que a Bíblia diz que essas mulheres lhe perverteram o coração. Salomão foi se afastando aos poucos. Deus começou a enviar inimigos contra ele. Deus se levantou contra ele, porque o coração dele se perverteu. Ele começa a provar um vinho ruim. Você vê no livro de Cantares, ele tinha uma só, e Deus era senhor do casamento dele. Ele estava experimentando o melhor vinho, meu irmão. Olha lá o livro de Cantares depois em casa, para você ver que coisa extraordinária que é. A maneira como ele é elogiável e ele era elogiado, o amor dos dois é uma coisa incrível. E assim, coisas extraordinárias que eles vão falando um para o outro ali. Elogio para lá, elogio para cá, um amor incrível, uma coisa tremenda, irmãos. Os dois se amavam de verdade. Ali estavam vivendo o período do vinho bom, porque Deus era senhor do relacionamento, amém ou não amém? Mas quando ele arruma 1000, Deus já não era senhor, Deus era convidado. Por que Deus era convidado? Porque Deus estava ali vendo tudo, mas não falava nada, porque ele não dava lugar para Deus falar. Convidado pode falar alguma coisa? Se Deus for um convidado no teu casamento, você vai errar, vai cair, vai tropeçar, ele vai falar o quê? É só um convidado. Mas se ele for Senhor, ele vai poder levantar você se você cair. Ele vai poder restaurar o seu casamento se ele não estiver legal. Ele vai poder trazer alegria de novo para um casamento que perdeu a alegria, porque você deixou que ele seja Senhor do seu casamento. Você vai ver na vida de Isaac, e tem toda aquela trajetória do Isaac, o Abraão manda, né, que o seu servo vá lá e traga uma esposa para o Isaac se casa com a Rebeca, aquela coisa bonita. A história é muito bonita, inspiradora. Só que depois que o Isaac estava casado, ele descobriu que a Rebeca não podia ser mãe. E aí? Se Deus fosse convidado no casamento do Isaac, o Isaac ia fazer igual fez o Abraão, seu pai, ter filho com a escrava.
Só que o Isaac tinha Deus como senhor do relacionamento dele. Amém, meus irmãos? Ele disse, não vou ter filho com a escrava, não. A Bíblia diz que o Isaac orou durante 20 anos. E a Bíblia diz que ele orou insistentemente. Até que a Rebeca tivesse filho. Quando veio logo 2. Bênção dobrada. Veja, o vinho acaba. Você não consegue imaginar? Você não pensa assim também? Que quando Isaac descobriu que ela era estéril, o vinho acabou por um momento? Porque nessa época aqui, quanto mais filho, melhor, irmão. Aí ele descobre que a mulher não podia ter filho. Se o homem tivesse 40, 50, estava bom demais. Quanto mais, melhor. Ele pensando assim, não vou poder ter nenhum. O vinho acabou. Mas quando Deus é Senhor, é tudo diferente, irmão. O Isaac orou, Deus abriu a madre, deu uma bênção dobrada para Rebeca. O vinho de Deus estava ali, a alegria de Deus estava ali, e o Isaac provou o melhor vinho da vida dele. Diga glória a Deus, irmão. Você escolhe se você vai querer o Jesus do início da festa, que era um Jesus convidado, que só olha as coisas, mas não pode falar nada. Para alguns é cômodo, porque ele não vai mexer em nada. Se você estiver errado, ele não vai fazer nada. Se você estiver torto, ele não vai fazer nada, ele vai deixar. Ele é convidado, ele está ali só olhando. Convidado não pode se meter na festa. Porém, o vinho que você vai provar não vai ser o melhor. E o que adianta você estar num relacionamento onde você mesmo diz, puxa, não está legal. O vinho não é bom. Não está como eu queria. Agora, se você quiser o Jesus, que assume o controle da festa aqui, no meio dela, aí a coisa muda de figura. A Maria disse, fazei tudo o que ele disser. Se ele estiver controlando, a coisa é diferente. Amém, meus irmãos? E quando eu falo Jesus controlando, é Jesus abençoando, é Jesus dando o melhor. Porque o convidado não pode fazer muita coisa. Ele não pode restaurar. Ele não pode trazer alegria, não pode fazer. É convidado apenas. Ele está ali apenas participando com você, se alegrando com você e tal, aquela coisa toda. É o amigo que está ali, ó, estou aqui e tal. Não pode fazer muita coisa. Mas Jesus pode fazer tudo, porque Ele é Deus, Ele é todo poderoso. Amém ou não amém? Se faltar o vinho, Ele vai dar um vinho melhor ainda para você, em nome de Jesus. Pega essa palavra e põe no coração. Você quer Jesus como um convidado? O mundo também quer. Está ali, mas não fala nada, está ali, mas não faz nada. Se você quiser errar, você erra. Quer ter 30 mulheres, você pode ter. Quer ter 30 homens, você pode ter. Quer fazer do teu jeito, você faz. Quer adulterar, adultera. Ele vai ver, ele é só o convidado. Mas se você quer andar com Deus, se você quer uma bênção de verdade no seu relacionamento, algo extraordinário, deixa Jesus ser Senhor da sua vida. Seja no seu namoro, seja no seu noivado, seja no seu casamento. Coloque Jesus como Senhor e você vai provar o melhor vinho da sua vida, o melhor tempo da sua vida. Mas deixe Ele conduzir. Amém, meus irmãos? Deixe Ele conduzir. Não, pastor, mas olha, eu sempre ouvi que amigado com fé, casado... A Bíblia não fala assim. A Bíblia não diz para ninguém viver amigado. Diz para casar direitinho. Se você casar, você está deixando Jesus ser Senhor da sua vida. Mas se você diz não, se você relua, não precisa desse negócio de casamento, não quero casar, eu prefiro ficar assim. Você está querendo Jesus convidado. Ele não vai se meter. Você não quer acertar? Você fica assim. Mas se Ele é Senhor, aí você vai seguir, porque o servo obedece a quem? Ao seu Senhor. E Deus faz a obra, irmão. Mas tem que deixar Ele ser Senhor. Eu lembro lá em Duque de Caxias, eu fui pastor lá. Eu nunca esqueço, irmão. Culto como o de hoje. Dia de celebração da família, oração pela família, consagração da família. Eu fiz o culto das 7, depois fiz o culto de 9h30. Lá era 9h30. Quando eu terminei o culto, irmão, um homem levantou e veio à frente chorando, mas o homem chorava igual uma criança. Ele não conseguia nem falar, ele soluçava e chorava.
E eu entendi que ele queria aceitar Jesus. Falei, você quer Jesus, né, meu amigo? Ele falou, o quê? Ele só acenou com a cabeça e chorava. A palavra entrou de tal maneira. Aquele homem nunca tinha entrado na igreja. Então, a primeira vez, a esposa dele vinha na igreja e convidou. Nunca tinha vindo. Veio a primeira vez no culto. Deus falou de tal maneira com ele que ele... Levei ele a Cristo. Começou a vir com ela. Bebia, irmão, mas bebia demais. Era um pudim de cachaça, camarada. Mas bebia muito. Largou a bebida. Uns 2 meses depois, no máximo, eu já batizei aquele homem, que ele demonstrou o desejo de batizar. Não, eu quero batizar, eu vou acertar a minha vida. Demos o curso de batismo para ele e falou, olha, vamos te batizar, mas você tem que acertar a sua vida e tal, aquela coisa toda. Você promete que vai acertar a sua vida direitinho, vai acertar. Aí foi acertando a vida, irmão. Se acertou direitinho. Morava junto há 25 anos. Quando ela falava de casamento, ele falava, casar para quê? Já estamos juntos há 25 anos, casar para quê? Aceitou casar com ela direitinho. Você percebe quando Jesus se torna Senhor, muda tudo? Você acha que ela era feliz com o marido enchendo a cara, bebendo o tempo todo, 25 anos bebendo? Morava com ele há 25 anos, ele enchendo a cara, era bebida todo dia, bebida todo dia. Agora tem um marido que não bebe mais, vai para a igreja com ela. Gosta de correr os dois, são atletas os dois, ela corre junto com eles, os dois correndo junto. Todo vídeo dele na internet é correndo, né? Cristina vê lá, correndo. E são obreiros hoje da casa de Deus, os dois. Veja, quando Jesus assumiu o controle, como é que a coisa mudou? A coisa muda de figura. Você precisa deixar Jesus ser Senhor. Podia ser convidado até hoje, não mudar nada. Que o convidado não pode mudar nada na tua festa. Ele está lá só olhando. Às vezes, para não te contrariar, ele até concorda contigo, é convidado, né? Gosta de você, às vezes até concorda contigo, mas ficou legal, fulano? Ficou, né? Para não contrariar, né? Você até fala que ficou, né? Mas é convidado. Agora, deixa Jesus ser Senhor, que você vai ver tudo mudar. Amém, povo de Deus? Você escolhe, você quer um Jesus, você que está começando agora a namorar, ou está orando a Deus pedindo um relacionamento, você já vai pensando nisso. Você quer um Jesus convidado apenas? O mundo também quer. Ou você quer um Jesus Senhor? E volta a dizer, não é um Jesus Senhor para comandar e vocês dois serem a marionete na mão dele, vocês têm que fazer... Não. Mas para andar de acordo com a palavra e ser feliz, porque quem anda de acordo com a palavra é feliz, irmão. Quer ser feliz de verdade? Ande de acordo com a palavra. Dificuldades vêm para todo mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus vai estar com você e vai lhe dar vitória em nome de Jesus de Nazaré. Amém, meus irmãos? Você escolhe. Lembre-se que o Jesus do início da festa aqui ainda era convidado. O próprio mestre Sala, que entendia de vinho, falou, olha, o vinho não era bom não. Mas o Jesus, Senhor da festa, fez um vinho que o mestre Sala ficou maravilhado e disse, olha, o vinho bom ficou para o final. Então, o período em que Jesus era Senhor da festa foi muito superior ao período em que ele era apenas um convidado. Você escolhe se vai querer Jesus como mero convidado, mas eu te aconselho a tê-lo como Senhor da sua vida. Amém, meus irmãos? Porque quando Jesus é um convidado, a pessoa separa a casa de novo, separa a casa de novo. Tem gente que já casou e separou 19 vezes. Jesus é convidado. Se separar, não, casa separa, casa separa, casa separa. E fala assim, não, é o caso que eu gosto, né? Casei. Eu lembro de um homem que falou uma vez assim, eu não casei com a pessoa, não. Eu casei com a minha felicidade, ele disse. Eu não estou casado com ela. Olha a declaração. Eu estou casado com a minha felicidade. Se amanhã ou depois eu não estiver feliz, eu largo ela. Ou seja, que se dane ela. Se eu estiver feliz, está bom. Se eu ficar infeliz, eu largo e ela que se dane, morra para lá. É o casamento onde Jesus é o quê? Senhor? Não, é convidado. O convidado não pode falar nada nem fazer nada. Mas onde ele é Senhor, ele restaura. Diga a glória a Deus, irmão. Quando ele se torna Senhor, ele restaura até casamento de divorciado, irmão. Eu já vi pessoa divorciar e casar de novo com a mesma pessoa, não vi uma vez só não, vi mais de 10. Estou lhe falando, estou no altar de Deus aqui. Lembro de um casal lá em Duque de Caxias, Cristina lembra.
A mulher divorciou do marido, ficou 20 anos sozinha. Depois de 20 anos, foi orar a Deus pela sua vida sentimental. E Deus falou para ela para voltar. Deus tocou no coração, conversou de novo com o ex-marido, voltou para ele e é feliz com ele hoje. Para que separou? Ficou 20 anos longe, voltou e casou com o mesmo homem. E eu lhe apresento os dois, eu conheço, foram minhas ovelhas. São pessoas felizes, você tem que ver a alegria. Aquele casalzinho que dá vontade de você botar no potinho e levar para casa. Que casalzinho abençoado, aqueles dois. O vinho acabou, mas quando se deixa Jesus ser Senhor, ele entra e faz a obra. Amém ou não amém, irmãos? Até onde parecia não ter mais jeito. Eu vi isso acontecer no Rio, eu vi isso acontecer em Minas Gerais. Pessoas chegavam para mim, ó, pastor, divorciei dele, mas a gente está conversando de novo. E, poxa, eu acho que eu fiz uma besteira. Casou de novo. Estou te falando que eu já vi. Quando Jesus entra e ele é Senhor, ele faz milagre. Amém, Jesus? Quando ele é convidado, aí não tem jeito, você separa, vai embora, não tem mais jeito não. Vai para o teu lado que eu vou para o meu, que a gente já tentou tantas vezes, não tem jeito não. Separa, vai para lá que eu vou para cá. Ele é só um convidado mesmo. Jesus não vai falar nada, qual o problema? Você não tem preocupação nenhuma, de não, ele não é meu Senhor. Ele é só um convidado, vai falar o quê? Mas quando Jesus é Senhor, é tudo diferente. Diga a glória a Deus, irmão. Que ele seja Senhor do seu relacionamento. Seja namoro, seja noivado, seja casamento. Se você deixar Jesus ser o Senhor, certamente você vai experimentar o melhor tempo da sua vida, o melhor vinho, as melhores coisas, o melhor de Deus vai estar com você. Você vai experimentar Deus fazendo milagre na sua vida, no seu relacionamento, em nome de Jesus de Nazaré. Amém, Jesus? Essa é a palavra de Deus para nós. Vamos aplaudir a palavra do nosso Deus. Amém?